bet por valor. Então aqui a gente já tem um padrão de range. Curiosamente é o padrão normal. Aze-dama mais, 10-10 mais ou vala-vala mais. Que é o básico. Mas beleza. Primeira coisa que a gente vai fazer, e que eu quero escutar de vocês, a tribet por valor. Como é que vocês definem essa tribet por valor? O que é a tribet por valor para vocês? Vocês usam essa ferramenta de que forma? O que essa ferramenta é? Assim, por definição mesmo. Podem mandar no chat. Eu quero saber como que vocês veem essa ferramenta. Manda para mim no chat. Cada um manda o seu ponto de vista. Quem quiser abrir o áudio, nem pode, não tem importância não, mas pelo chat vai ficar mais fácil porque não corre o risco de um atravessar o outro na resposta. Mas é só uma definição básica. Eu quero a tribet por valor. O que ela é? O Teves falou que é uma ferramenta. Eu vejo como uma ferramenta em que eu tenho valor e que ele traz mais fichas do vilão. É isolar contra 1 ou 2 vilões no máximo, criar um pote grande desde o princípio. Que mais, galera? Podem mandar aí. Apostar como um forte com a intenção de fazer o vilão investir mais fichas no pote. Até então, tudo tem um sentido aqui. Vocês estão seguindo sempre a mesma linha. Então, a gente está criando uma definição para tribet por valor com base no que vocês estão falando. Mais alguém? Se tiver mais alguém, já pode mandar aí de uma vez. Mas, sim, então vamos lá. O Jean falou, tribet para jogar apenas só contra 1 ou 2 para valorizar a força da minha mão. Basicamente, a tribet, galera, por definição própria, ela vai ser, a tribet por valor, vai ser uma maneira... Ih, falei que ia dar algum problema. É o Atube mesmo, não posso colocar para gravar mesmo, não, galera. Alguém vai ter que sempre gravar para mim. Deixa eu ver se eu fechar só o Atube aqui. Será que eu consigo... Deixa eu ver o que vai abrir. Não vai abrir não, vou ter que reiniciar o PC e a gente retoma desde o início antes. Bom, pelo menos foi no início daqui. Eu volto em alguns minutos, só vou reiniciar aqui. Só me dá o ok já quando tiver aí. Pode seguir. Beleza então, galera. Seguinte. A gente tá querendo fazer uma definição para tribet por valor. Essa definição, ela acaba entrando nessa parte de quando aplicar ela, né? Quando eu perguntei para vocês o que é a tribet por valor, muitos falaram para isolar, outros falaram que é para criar um pote maior com mãos fortes. Então, a gente pode pegar todas essas respostas e fazer uma definição para nós. Então, o que é a tribet por valor? É um spot que a gente vai inflar esse pote, porque a gente tem uma mão forte, que tem uma equidade forte, e que quer jogar somente contra mãos fortes também. A gente quer excluir aquelas mãos marginais que vão fazer o nosso aze-dama, o nosso aze-rei perder equidade. Então, a nossa tribet por valor vai ser sempre focada mais para esse lado. E aí, quando que a gente vai aplicar ela? A gente vai aplicar essa tribet por valor com um range específico, em determinado spot específico, se tiver informação do vilão, se não tiver, vai ter vários fatores a se considerar. Mas beleza, a gente vai ter uma tribet por valor com um size X no early game, com um size X no middle game e um size X no late game. Mas aí eu perguntei para vocês sobre a tribet por valor. E a tribet light? O que é a tribet light, então, para vocês? Qual que é a definição de tribet light? Pode mandar no chat da mesma forma. Se a tribet por valor a gente vai estar jogando mãos fortes, a tribet light a gente estaria jogando o quê? A gente quer fazer o que usando essa ferramenta? O Teves falou que é uma bet, onde ele quer fazer um steal. O Anderson falou que é um blefe. Nem sempre a tribet light vai ser um blefe. Da mesma forma que quando você tribeta por valor, você pode ter que transformar o seu valor em blefe. Quando você tiver
tiver feito uma tribet light, você pode encontrar valor ainda assim. O Jean falou que com mãos fracas e medianas, principalmente com blocos para fazer o vilão pular mãos melhores que a minha. O Thiago falou que é com mãos para fazer mãos melhores puldarem, como flopam bem, né, no caso. E o Roman falou quando a mão tem equidade para o pós-flop, mas não quer jogar passivo na mão. É um bet estilo usado contra quem abre muito também. Enfim, mais uma vez a gente vai acabar chegando em um ponto em comum. A Tribet Lite é uma ferramenta que a gente vai usar de uma forma que contra a maior parte contra recreativos e contra regulares a gente não vai estar usando isso nesse field, mas contra recreativos que a gente tenta demonstrar uma força com mãos medianas, uma força que a mão não tem. A gente aumenta a equidade dela de uma forma que o nosso rei 2 ainda que não, mas com rei 5, rei 6, rei 7, a gente vai demonstrar mais força do que realmente a mão tem. Então, basicamente, a gente vai estar pressionando esse field, pressionando esse tipo de vilão, sempre levando em consideração as stats que o vilão tem. Por exemplo, se tiver com VIP super baixo, a gente não vai estar tribetando light esse vilão, porque a maior parte das vezes vai ser valor. Essa ferramenta vai ser muito usada somente quando a gente tiver deep stack, porque quando a gente tiver short stack não existe, right? E é uma ferramenta que passa muito. Quem domina ela vai ser aquele cara chato da mesa, aquele cara que incomoda o tempo inteiro, que ninguém quer jogar contra. É uma definição meio básica isso. Nem sempre ela vai ser usada como blefe. Ela inicialmente você vai estar potencializando uma mão média, mas que ela pode ganhar valores e começar a jogar ela no pot-flop, jogando essa tribet por valor. Mas inicialmente a gente vai estar querendo criar um pouco mais de equidade para as mãos que são medianas. Beleza. A gente tem uma definição um pouco mais básica sobre tribet, mas e aí? Continuando aqui na pegada do tribet light aqui, a gente pode estipular um range para o early game, para o middle game, para o late game. Eu vou perguntar para vocês o seguinte: early game, vocês vão dar tribet light? Essa ferramenta vai ser usada no early game? Beleza. Como eu falei, essa ferramenta vai ser usada somente quando a gente tiver deep stack. E no nosso early game a gente não vai estar deep stack. A não ser naquela runada muito violenta que a gente, nas primeiras mãos, consiga quadruplicar, ficar com um stack absurdo. Mas de outra forma, não existe bet light no early game. E no middle game, vamos fazer aqui uma parada que eu quero padronizar com vocês. Eu sei que vocês não estão usando ferramentas direito. Para falar a verdade, vocês não estão usando essa ferramenta de modo geral. Mas beleza, eu quero começar a usar essa ferramenta. Basicamente, com o que a gente vai estar... eu vou mutar aqui o microfone de todo mundo. Só aí, eu estou escutando, parece que alguém está comendo uns chips. Pronto, todo mundo está mutado. Mas beleza. Eu quero padronizar com vocês o seguinte: um range para a gente estar tribetando light. Um range que ele vai ser ok de se usar esse spot. Esse range vai ser o quê? Basicamente o quê? As blockers fracas. Aqui você pode estar... os suiteds, você pode estar tribetando light até um dama 6 ali. Não é de todo ruim. Daqui, dos offs, a gente sobe um pouco aqui. Do rei 9 que não toca tão bem. Você pode estar tribetando light no 8-7, no 9-7. Aqui também, o suited. Aqui no 9-7 shop não. Já entra com um pouco de valor, mas... deixa eu ver isso aqui.
Basicamente, galera, Também. a gente vai estar tribetando light e esse range aqui. Mas a gente não vai tribetar light, assim, a gente não vai tribetar light o cara que abriu do TG e a gente for o TG mais um. Então eu vou passar a pergunta para vocês de novo. Qual que é o melhor spot para a gente estar tribetando light? Qual a melhor posição na mesa para a gente estar tribetando light? Eu sei que muitos vão falar, o óbvio, né? É o botão, as posições finais. Mas tem um motivo para isso. A gente vai estar tribetando light sempre para jogar em posição pós-flop. A gente nunca vai tribetar light para jogar fora de posição. Porque aí a gente tribeta light para tentar passar um C-bet depois e puxar o pote, ter mais gente para falar, fica super ruim. Então a gente vai estar usando esses potes só em posições finais, com esse range mais ou menos. A gente nunca vai abrir esse range mais que isso, porque não tem necessidade. A gente vai estar abrindo isso aqui só de stack e basicamente, se tiver informação do vilão, a gente vai estar usando essa ferramenta mais dele. Isso não quer dizer que vocês têm que restringir, não, o vilão é mais nit. Não é porque ele é super nit que também você não vai usar. O Dudão perguntou a partir de quantas blinds. Não tem um número específico de blinds, mas a partir do momento ali que você está com... Você começa o seu sitting goal com 75 big blinds. Oi? No early game, a gente não vai ter tribet light. Então, a gente considera que num middle game, onde você tem entre 35 a 50 big blinds, você já pode usar essa ferramenta. Porque 5 big blinds não vão te afetar tanto. Até porque a sua size de tribet light tem que ser a mesma size de tribet por valor. Então, você tem que ter um stack confortável para fazer esse move, sendo que você tem a fold act e ele não vai consumir tantas fichas. Então, eu aconselho vocês a estar fazendo esse move, usar essa ferramenta, 35 blinds para cima. O ideal é até 40 big blinds para cima. Porque aí você fica bem confortável para conseguir fazer esse move. O range vai ficar bem específico. Esse tipo de spot aqui, galera, vocês vão ver que quando você joga ele em posição, você tribetou um vilão, por exemplo, que abriu lá do TG mais um, você estava no botão, você tribetou ele com rei 8 suited, vem um flop catrupeado, 2, 7 e 9. Você vai se betar e vai passar. Esse spot a gente joga dessa forma. Entenderam? Porque, tipo assim, se você não joga dessa forma, aí você não agredir também no pós-flop, é lógico, tem que ter um pouco de textura de boa, tem que ter um pós-flop um pouco mais apurado, não vai ser todo o pós-flop que você vai se betar, mas você vai jogar dessa forma, porque você vai conseguir puxar uma grande quantidade de fichas. Beleza? O que mais? Mas aí, beleza, tranquilo. Esse aqui vai ser mais ou menos o nosso range para fazer esse move no middle game, né? Agora, o que a gente muda para o late game? O late game, quando a gente tiver de stack, por exemplo, numa FT, e tiver, assim, na bolha do ITM, por exemplo, e a gente lá, chip leader, o short stack foldou, o segundo em fichas resolveu abrir aquele mini raise ali, posições finais, sendo o botão, você pode, na FT, você pode aumentar esse range. Aí você já pode colocar aqui um 6 e 5, um 5 e 4. O 10 e 9 aqui, ele pode ser tribet até por valor, mas a gente vai inserir ele também. E mãos que são meio marginais, né? Mas que flopam bem. A gente pode estar tribetando. O range de tribet light para late game, ele fica maior, mas considerando que você está confortável mesmo em fichas. Você está CL, você está segundo em fichas da mesa, spots de bolha de FT, spot de bolha de TM, pay jump ali, onde tem um short stack e six-handed, e você pode usufruir da tribet light, porque esse tipo de spot aí, nesse nível, quem usa é basicamente só reg, e tem pouquíssimos regs bons no 0.25, então vocês vão estar podendo abrir esse range um pouco mais. Eu não estipulo range para um range específico para late game, porque vai muito da dinâmica da mesa,
e basicamente no late game você já tem um pouco de informação dos vilões. Então, é só vocês pensarem o seguinte, eu tô num spot bom para tribetar, eu tenho blocker, eu tenho uma mão que tem um post-lock bacana, eu tenho equidade e eu tenho ficha para fazer isso. Eu tenho todas essas opções como ok, então eu posso fazer esse move. E vocês podem tentar fazer esse tipo de move até pegar um pouco mais de confiança. Na medida que vocês pegarem confiança, vocês vão ver que esse move vai sair meio automático já, e você vai ficar taxado como o cara chato do sitting goal ali, aquele cara que incomoda o tempo inteiro. Então, o range para late game basicamente vai ficar um pouco assim, porém vocês podem aumentar ou diminuir ele dependendo da dinâmica da mesa. Mas beleza, a gente tem agora um range aqui para tribet light, a gente sabe a definição disso, a gente sabe quando aplicar isso, a gente sabe que tem que ser nas posições corretas, com uma stack correta, com um range correto. A gente pode estar usando isso aqui. Eu não vi ainda vocês me mandarem nenhum boom usando o Tribet Lite, espero ver daqui para frente. É uma ferramenta que vocês vão extrair muitas fichas de Donkey e de ficha. Nunca façam uma Tribet Lite com Calling Station, porque o cara é pagador e às vezes com o segundo par ele não larga. Então é algo a se lembrar. Mas, de modo geral, esse spot vai ficar definido dessa forma. Eu não tirei print nem nada desses ranges, mas depois de finalizar a aula, eu tiro o print e mando junto com o material para vocês terem como base. Mas de Tribet Lite, por enquanto, como ferramenta básica, vocês têm que saber só isso. Quando vocês tiverem já para ter uma parte mais avançada, aí já vão entrar outros fatores. Numa parte mais avançada, todos vão ter root. Então, as stats vão ser muito importantes. Para quem já tiver esse tipo de stats, um vilão que tem um fold para tribet muito alto, vocês podem usar essa ferramenta muitas vezes com ele. Então, é sempre algo a se pensar. E aí, beleza. Agora a gente volta aqui para tribet por valor. O que eu tenho visto de vocês, o que vocês me passam, e o que eu vejo de booms no grupo do Facebook, booms que vocês me mandam no particular, e booms que mandam no grupo do Skype. O range de tribet por valor no early game de vocês, para a maioria que eu ando vendo, é basicamente isso aqui, ó. As rei, as rei e os AK, suta de The Office. O que é muito curto, muito curto. Tem uma mão aqui, um AK. Eu separei essa mão até. Eu vou acabar de explicar isso e aí eu vou mostrar essa mão, que foi uma mão que o alemão me mandou. Sobre um AK Suited que ele jogou no early game. A gente vai fazer uma análise. Mas aqui, galera, é o seguinte. A tribet por valor no early game, a gente tem que estender um pouco ela. A gente sabe que o nosso early game é bem fechadinho. Mas aí você vai jogar, por exemplo, o seu 9-9 contra 6 vilões, 7 vilões. Até que o 9-9 nem tanto, porque o 9-9 a gente ainda joga mais com 7 valos. Mas o nosso vala-vala, por exemplo, o nosso dama-dama, até o nosso 10-10, a gente não quer tantas pessoas no pote. A gente tem que estar tribetando isso aí, nem que seja para foldar um post-lock, porque a gente tem equidade para estar foldando. A gente tem que incluir os nossos as e damas. Os nossos as e valas, os suited a gente pode incluir ainda, mas jogando eles com mais cuidado. As e vala off a gente não inclui. Esse é o range de tribet onde a gente vai isolar no early game. Outra coisa que eu quero deixar clara para vocês, galera, quando entra por exemplo, uma mesa nine-handed, no early game, entram 5 de limp, você está no botão e você isola, isso não é tribet. Porque me mandaram algumas mãos assim, como exemplo de tribet. No caso, você está isolando limp só. Você está simplesmente isolando o pote. Isso aí não vai estar entrando numa status de tribet. Né? Então, é um spot diferente desse.
O nosso spot de tribet é quando acontece um mini raise e a gente agride a pessoa que entrou de mini raise. Muito por conta de filtrar o range que a gente vai estar enfrentando. Então a gente filtra com um range forte. Porque a gente sabe que das vezes que tomar call, vai estar tomando call praticamente desse range também. Então esse é o nosso range para tribet por valor no early game. Não mais que isso. O que muda agora para o middle game? O middle game a gente já tem que incluir alguns 99 e 88. Nós já temos que incluir o nosso As e Vala off, o nosso Rei e Dama suited, porque são mãos que vão ter que você vai ter que isolar para não jogar contra muitos vilões. Muitas vezes no nosso middle game a gente vai se encontrar em spots que a gente não está tão deep, mas que a gente tem que tribetar para isolar e manter a nossa fold equity no mínimo ali, porque ainda vai ter ela. Então, aqui o nosso range de tribet por valor aumenta um pouco. E no nosso late game, o que muda? Se a gente está CL, se a gente está mais confortável em fichas, a gente vai incluir o nosso 7-7, o nosso 6-6, os nossos As e 10 suited e até o As e 9, jogando com cuidado o As e 9, porque muitas das vezes que você tribetar por valor, você pode se encontrar dominado. Então o nosso As e 9 vai ser aquela tribet onde a gente não vai estar cobrando, o As e 10 e o As e 9 no caso, vai ser a tribet onde a gente não vai estar cobrando um shove do vilão, a gente não vai estar dando call, mas a gente vai estar tribetando isso, né? E aqui a gente pode incluir o As e 10 aqui também. Os pares menores, a gente vai estar jogando, só fletando mesmo. Mas no late game, com fichas, deep stack, a gente adiciona esses pares menores. Quando a gente não tiver tão confortável em fichas, por exemplo, menos de 20 big blinds, a gente vai estar filtrando esse range para o range de middle game. Né? Porque a gente não vai estar confortável para estar dando tribets que são por valor, mas com um range tão aberto. E isso é muito importante vocês terem essa dinâmica. Quando vocês não estiverem tão confortáveis de ficha, vocês filtram um pouco mais o range. Quando vocês estiverem mais confortáveis de ficha, vocês agressivam mais no game. É muito importante nesse field, galera, vocês entenderem que a agressividade vai fazer vocês acumularem muito mais fichas do que o normal. Eu vejo muita gente jogando muito passivo. Eu vejo muitos booms que vocês mandam, onde com As e Dama ali no late game, onde a gente está, por exemplo, na bolha de uma FT, com As e Dama tem ali um mini raise, 2 fletam, e aí o jogador ainda está preferindo ir de flat também para jogar contra um monte de vilões. Tem que agressivar, tem que jogar para frente mesmo. E uma coisa que assim, vocês têm que pôr na cabeça de vocês é que o que interessa é cravar, é ficar entre os 3 primeiros ali. Pegar 7º lugar é meio pífio o pagamento mesmo. Basicamente vai te devolver só o buy-in. Então, quando tiver em FT, por exemplo, tiver short stack, e short stack até que não, mas bolha do ITM, seu 8-8 lá, você com 16 big blind, é jogar para frente mesmo, botar pressão. Vocês têm que ter essa mentalidade. Vocês não estão vocês vão estar batendo esse field justamente porque vocês estão sendo diferentes do normal, diferente do que é o normal do jogador. E isso aí é essencial. Mas beleza, a gente filtrou aqui mais ou menos um range também para tribets de valor. E agora a gente vai analisar alguns spots aqui que eu separei, que o alemão me mandou. Basicamente são só spots dele. Acho que tem alguns outros aqui que é spot dele, mas que foi contra jogador do time. Se não me engano, teve um aqui. Acho que tá no Skype. Aí, o bexiga. Depois. Tá no Skype, eu vou filtrar aqui qualquer coisa. Tá aqui. Deixa eu minimizar isso aqui. Enfim. Não. Beleza. Eu vou tá analisando alguns spots. Hoje a aula vai ser só essa parte de teoria e análise de spot. Vai ser uma aula mais curta do que o padrão, mas nem por isso ela é menos importante. Essa aula ela vai ser fundamental porque eu vejo que tá faltando isso no arsenal de vocês. Por mais que vocês já tiveram aula sobre isso,
Eu já vi que em algumas equipes teve aula focada nesse tipo de ferramenta. Ainda assim, eu vejo vocês aplicando pouco. Então, esse é um dos motivos que a aula de hoje vai ser menor, mas ela é mais focada, ela é mais dinâmica e vai ser essas análises de esportes para vocês guardarem. Mas vamos lá, aqui eu vou abrir alguns esportes. Eu não analisei as mãos ainda, eu só abri o link, então a gente vai analisar junto. Aqui foi um Ase Valete do alemão. Como eu já tinha falado antes, aqui já é um middle game. O Ase Valete ele já entra aqui como tribet por valor, como a gente tinha feito no range ali. Se fosse um early game, a gente ia estar preferindo fletar isso aqui do que tribetar, porque o Ase Vala não entra no range. Mas vamos ver como é que o alemão jogou. O alemão fez a tribet, achou ok, uma size ok. Nunca mais que isso. Se você betasse aqui 550, eu já acharia muito. 500 aqui é bem o limite, que é 2,5. A tribet por si só, ela sempre vai girar em torno de 2,1, 2,3, máximo 2,5. Até porque ela só vai acontecer em middle game. O alemão falou que tinha o small blind grande, que se queria isolar. Achou ok, o small blind realmente ele tá deep, mas a gente não tem, pelo menos até então, a gente não tem muita informação se ele está muito ativo, se não está. Porém, o pensamento é ok, é um raciocínio, uma linha que faz sentido. E é muito importante, antes de vocês entrarem nesse tipo de esporte, vocês já saberem qual história que vocês vão contar. Se eu estou tribetando isso aqui, eu já estou representando um range forte e eu preciso ser o agressor da mão pós-flop, independente de quase todos os boards que vier. Mas beleza, você tribetou, size ok, situação ok, spot ok, já tinha uma linha pronta, analisou a parte do player 4 que está deep stack. Uma das coisas que você já tem que ter em mente também é que num possível chove do player 5 você tem que estar abraçando, né? Então, tudo isso já tem que ir pronto na sua cabeça no seu pré-flop. Mas acredito que toda essa história já estava pronta. Mas aí, beleza. O Small e o Big foldaram. O player 7 completou a sua tribet. O que muda quando você tribeta e por exemplo, acontece esse spot com um outro jogador qualquer? O que muda, você ganha agressividade da mão, o spot fica sendo seu, a ferramenta de tribet e a agressão fica toda sendo sua, e com bordos que não acertam ninguém, por exemplo, bordos muito baixos, 2, 5, 7, bordos que não vão estar no range do vilão nem no seu, teoricamente, a agressividade que você propôs pré-flop faz você puxar o poste pós-flop se betando. Então, essa é a dinâmica de jogo que a gente pretende fazer. Aqui você encontrou uma situação muito boa, onde você achou o top pair com o top kicker. O vilão abriu check. Aqui você tem que se betar isso. A sua tribet foi justamente para poder se betar maior no pós-flop. Maior que eu digo, vai ter um pote maior, e a sua CBET que seria do flat seria em torno ali de 390, 400 no máximo. Agora você já vai estar podendo betar num pós-flop em torno de 600, 640, 650. Aqui você ainda betou, se não me engano, isso aqui é um pouco menos de meio pote, uns 44%. Acho até ok você betar um pouco mais, porque 49% isso. Eu acho ok se betar até um pouco mais, 50%, 55%, até uns 57% eu acho ok, porque você vai extrair de flush draw aqui, de sequência que o vilão está esperando aí por carta, e das vezes que o vilão resolver comprar esse flush draw ou comprar essa sequência, até porque não tem muitos, até que 9-9 existe no range do vilão, mas vala-vala não existe tanto, porque tenderia a chovar pré-flop, mas então o range que você está na frente é enorme. Então, das vezes que o vilão comprasse esse flush draw ou essa sequência, você extrairia tudo. Então, aqui eu preferiria betar mais um pouco, para você ter um pote maior, e ele já não ter mais como dar só call, ele teria que ficar
entre o fold e o shove. Aqui nessa size aqui, você ainda existem vilões nesse field que vão estar dando só call, e aí pode vir uma dama que quebra totalmente sua ação. Mas aí beleza, o vilão deu call. Esse call dele aí indica que ele provavelmente não vai largar para quase nada, mas vem esse As, que é outra carta ótima para você, onde não completa nenhum flush, nenhuma sequência, só o 9-9 que basicamente você estaria perdendo, porque o 4-4 também não abriria esses 200 no pré-flop. E aqui, das vezes que o vilão dá check aqui, você já tem que chovar, né? Não tem muito move mais. Aí aqui só corrigir esse size, não deixar esse 167 para trás. Eu comentei numa aula passada sobre isso. Tudo bem, aqui o vilão aqui tem menos fichas, que é o que vocês vão falar, né? O vilão tem menos fichas, eu já coloquei ele em all-in, mas em relação ao EV, você perde EV, né, quando você faz isso. O EV que seria do shove turn, que seria um pouco maior, vai acabar ficando com fichas para trás, isso não é bom. E aqui o vilão deu call, e o vilão tinha as e rei, era o que eu falei, no flop, se você tivesse cobrado um pouco mais caro, provavelmente ele teria chovado o flop, porque não teria muito move para ele fazer. E aí facilitaria um pouco a sua decisão. Mas aqui você acabou puxando o pote. Achei bem jogado, achei que você já tinha toda uma linha pronta, você já tinha uma estratégia pronta, estava dentro do range que a gente estipulou. O size estava dentro do padrão. Toda a mão por si só aqui foi jogada muito bem. E acabou extraindo tudo. Muito bem jogado. Vamos puxar um outro spot aqui agora. Se alguém tiver alguma dúvida desse spot aí, eu estou mandando no chat. Mas eu acho que desse spot em si, não acredito que surgirá dúvidas não. Porque é um spot que realmente vocês vão ver que ele acontece muito. Vocês vão estar jogando esse tipo de spot muitas vezes. E que muita gente ainda do time está fletando isso ao invés de agressivar, ao invés de tribetar. Então, é só para vocês verem, independente, a gente não vai se orientar por resultado. O alemão poderia muito bem ter perdido essa mão, o Azerrei estava na frente mesmo dele, mas a tribet em si, das vezes que ele retasse, pelo menos ele conseguiria extrair tudo. Então, e foi o que aconteceu. E isso é muito importante vocês colocarem no jogo de vocês. Aqui é um 9-9. Vamos ver como é que foi jogado isso. Um 9-9, o alemão estava bem deep stack aqui. Um vilão também está deep stack, abriu o mini raise. Aqui o alemão resolveu tribetar. Acho ok. A size está um pouco mais alta que o padrão. Se não me engano, eu acho que isso aqui é mais que 2,5. Mas está dentro ali da margem. Não fugiu tanto. Esse tribet em si, ele é mais lucrativo quando vocês fazem ele do botão, ou, por exemplo, qualquer posição de MP já seria melhor. Mas aqui do small, você tribetando, você representa muita força. Tranquilo, Tevez, sem problemas. Aqui do MP se representa muita força mesmo. Você vai estar tribetando um vilão que abriu início de mesa. Então, das vezes, o Júlio César perguntou se não é normal ser entre 2,5 e 3x dobra. Sim, tem esse fator realmente. Fora de posição, vocês podem aumentar um pouco o size mesmo. Em posição, vocês podem continuar com aquele size padrão. Esse 9,9 aí, quando você tribeta aqui, a vantagem é que você pode comprar alguns ases no flop, alguns reis e bordos menores. Você pode jogar por trap. Enfim, você cria uma infinidade de linhas onde quando você tribeta aqui, se você, por exemplo, só fletasse aqui e viesse um bordo rei, vala e 5, a sua ação ia ficar super limitada. Na medida que você tribeta aqui, as suas ações, você cria vários tipos de linhas que você pode usar no seu pós-flop. Isso é muito bom de se fazer, é você pensar fora da caixa. Não pensar o padrão. Aqui você tribetou e o vilão foldou.
Ou seja, um 9-9 que se você fletasse, você poderia tender a ter que foldar isso num pós-flop. Aqui você acabou puxando. Muito bem jogado também. Eu aconselho vocês a estarem usando esse tipo de ferramenta em esportes parecidos. Mas sempre, pelo menos com um 8-8 mais aqui, nunca menos que isso. Um 7-7 já é por 7 value. 8-8, algumas vezes você pode mesclar, algumas vezes tripletando, outras vezes fletando. E sempre olhar os stats dos nossos vilões. O alemão até falou, sempre olha as stats de fold para estilo do adversário. É basicamente isso. Eu não sei quantas pessoas do time estão com o HUD, mas é ferramenta indispensável. Então, acredito que, assim, como primeiro investimento para vocês aí no poker, o primeiro investimento tem que sempre ser o HUD. Mas beleza, esse 9-9 muito bem jogado. Spot bem ok também. Vamos ver essa outra mão aqui agora. Esse aqui foi o Azaz, foi mandado no grupo do Facebook. Eu não cheguei nem a dar... Acho que eu até mandei minha opinião lá, mas nada muito aprofundado. Até porque já tinha toda uma análise feita entre vocês e que estava coerente. Então, não quis dar muito pitaco lá. Mas foi o seguinte, Spot, para quem não viu no grupo, mini raise, um dos vilões fletou. Pois é, o alemão perguntou como extrair mais. Aqui, velho, é o seguinte, você até me perguntou, não, você colocou no comentário do grupo sobre se você devia ter chovado aqui. Aqui, se não me engano, é uma FT, aqui ainda mesa cheia. O seu chove aqui, no caso, é super over. Você não vai tomar call de quase nada. É muito raro você tomar esse call aí. Ainda mais considerando que não tem ninguém TM. Às vezes o cara vai estar foldando um as e dama aí porque não quer cair agora nessa situação do torneio, né? Então, realmente, aqui, até passando a sua jogada, essa tribet aqui foi muito ok, o size muito ok, é um size convidativo, onde das vezes que esse player 4 resolver jogar, ele tem que chovar, ele não existe flat para ele, e esse player 7 aqui, das vezes que o player 4 chovar, ele pode dar esse call por odds, ou das vezes que o player 4 jogar como o Donk aí der só call, abre muita odds pro player 7, e aí fica a resposta, como extrair mais? A resposta já está simplesmente aí. Não, a size foi super ok, acho que foi bem feita a size. Até porque se você faz 2.500, 2.000, mais de 2.500 aqui é super sick. Você vai tomar pouquíssimos calls também. Se alguém paga 2.500, pagaria o seu chove. Então, a size ficou convidativa. E aqui, explicando, você me perguntou como que eu poderia extrair mais, é dessa forma. Dessa forma, você consegue criar uma maneira do player 4 poder chovar uma gama de mãos, onde ele queira ir para o plano, e além desse tipo de linha, das vezes que o player 4 jogar errado, fletando isso aí, coisa que realmente não existe, mas nesse field a gente ainda vê, o player 7 ainda cria odds para poder dar esse call, e você tem a melhor mão do jogo. Então mesmo jogando contra dois vilões, você ainda teria chances enormes de puxar esse pote. Então, a melhor linha realmente é essa. Eu acho que 2.000, eu já acho que é pouco. Não, até que 2.000 ainda é ok. Essa size 2.000 a 2.200 é a melhor size possível. O Júlio César falou, que em spot de squeeze eu costumo fazer um size uns 2.400. Não seria normal fazer a mesma coisa para não dar stealth? Sim, sempre padronizar isso. Se você faz 2.400 nesse tipo de squeeze, nesse tipo de spot você tem que fazer o mesmo size. No 0.25, a maioria das pessoas está cagando e andando para size, está vendo só as próprias cartas, que são jogadores nível 1, né, de pensamento. Mas aqui o squeeze de 2.200, sim, é bom também. Aqui, assim, menos de 2.000, eu acho já que vai ser ruim. Até porque, menos de 2.000, vai que esse player 1 aqui resolve fletar isso aqui,
e aí pode fletar todo mundo por odds, e aí perde muita equidade sua mão. O azar vai acabar perdendo muita equidade. Contra 2 vilões, eu acho ok. Contra 3, eu já acho ruim. Então, por exemplo, você beta aqui, não, o cara betou 1.800 aqui, eu tô com azar, eu queria que todo mundo fosse nessa mão aí, para eu extrair o máximo. Aí ele vai lá e beta aqui, clique raise, 1.700 praticamente. E aí, numa situação horrível, esse player 1 dá call, player 4 dá call, player 7 dá call, vem um flop rei, vala. Onde, basicamente, contra 3 vilões, você pode considerar que tem um rei aí dando bobeira. Então, a side 2.200 realmente é a 2.200 que eu digo, essa side entre 2.000 e 2.200, até 2.300, é a melhor linha para poder extrair o máximo. E aqui acabou que todos foldaram. Aí, beleza, você falou assim, não, como é que eu posso extrair o máximo? Você puxou um pote aí de quase 10 Big Blinds, velho. Não é um pote ruim. Esse pote aqui já é interessante. Então, logicamente você poderia extrair mais, porém, ainda assim é um pote bacana. Sem showdown, sem dor de cabeça, sem você ter que pensar muito, sem ter vilões te incomodando. Então, puxar um pote de maneira tranquila, onde, mais uma vez, você já sabia a linha que você estava seguindo, né? Quando acontecer esses tipos de spots que eu estou mostrando hoje, mais importante que vocês têm que ter na cabeça no seu pré-flop você já ter uma linha toda pronta. Na medida que o único move que você pode ter que fazer diferente é transformar o seu valor em blefe, ou então ter que foldar um valor grande, porque determinado tipo de bordo ficou bem catrupiado. Mas a linha tem que estar pronta na cabeça de vocês. Não inventem moda de, eu entrei com mini raise, aí no flop eu não sei o que eu tô fazendo nesse flop aqui, eu vou dar esse primeiro call. Aí o turn vem uma carta que é interessante para vocês, aí você fala assim, aí eu vou dar o segundo call aqui, porque ficou interessante essa mão. E aí quando você vê o river, você se encontra totalmente perdido na mão. Então, não sei o que rolou aqui. Mas enfim, mais importante é ter essa linha pronta. Aquele outro azar, eu posso até puxar ele aqui, o spot era diferente, era um spot bem diferente desse. Vamos puxar ele aqui, é fácil puxar ele. Se a internet cooperar, né? Aí, beleza. Vamos puxar ele aqui, porque realmente era um spot diferente. Vamos achar ele aqui. Tá aqui em cima. Opa, foi esse? Opa, eu abri errado. Fica abrindo o negócio aqui em cima, que chatice, que eu vou minimizar um pouco, só pra abrir. Não era aquilo mesmo, né? Eu sei que, curiosamente, as reviews que eu tenho pego de vocês têm achado muito azar, muito rei, uma infinidade de mãos prêmio, coisa que é bem... Parou a gravação, mas se tiver parado, pode recomeçar ela aí. Beleza. Mas só resumindo o que foi... Só resumindo o que foi analisado, aquele spot do Asas Deep Stack é um spot com fatores e coisas que a gente tem que analisar que são totalmente diferentes desse spot do Forbet Chove, né, no caso. Então, aqui realmente é um chove muito ok e, curiosamente, todos foldaram, né? Merece uma notezinha esse rapaz aqui, esse player 4, porque a tribet contra esse tanto de vilão já é uma tribet que tem que ser sempre por valor e muito difícil ele estar largando isso aqui facilmente, né? Então, aqui a gente não sabe quem é esse vilão, mas se soubesse, valeria uma note dele. Então, dos azares, realmente uma coisa é simples de saber, né? Com azar realmente é muito fácil de jogar. Com azar é muito fácil tribetar, é muito fácil mandar a size correta e tal.
E assim, você não tem muito o que levar em consideração. Até então, essas mãos basicamente foram decididas pré-flop e são decisões mais fáceis, né? Mas o importante é que vocês estão jogando a estratégia direitinho. Estão pelo menos evitando dores de cabeça. Estão jogando ali a sua edge. E isso aí que é o que a gente espera. Vamos abrir a outra mão aqui. Fechar essas coisas aqui. Fechar isso. Opa. Essa aqui foi uma outra mão que o alemão me mandou. E essa mão eu separei, galera, porque eu quero que vocês entendam uma coisa no early game. Aqui, ó, teve uma bet aqui, onde o vilão mandou um mini raise depois de um limp. E como que vocês têm jogado esse tipo de spot no early game? Eu sei que eu passei para vocês um range para vocês estarem tribetando no early game. Vocês estão fletando isso aqui? Vocês estão tribetando? Como que anda o padrão para jogo nesse tipo de spot para vocês? Podem mandar no chat aí. Tem que ter tribet aí, o alemão falou. O Dudão falou que tem feito 120 a 150. O Anderson mandou que tá tribet. Alguém fleta isso aí? Porque eu sei que alguém vai tá fletando isso aí. Eu sei que eu vou pegar review e eu vou ver gente fletando isso. É muito importante vocês terem uma ideia também. Assim, é ok a tribet aqui. O spot é um spot realmente para tribet, mas não quer dizer que você tem que tribetar todas as vezes. Você pode mesclar um pouco o jogo. Por exemplo, se forem jogadores que você já tem uma quantidade de mãos relevante, ou jogadores que parece que já conhecem o seu jogo, você pode esconder um pouco esse as e rei aí, mas o standard, você está tribetando isso aí, e você tribeta isso aí para tentar acertar monstro e poder foldar um flop que for ruim também. Até porque no early game a gente vai jogar só valor, então a gente tem que jogar esse as e rei por valor, a tribet por valor, e a gente tem que jogar um pós-flop também por valor. Esse as e rei nunca vai ser transformado em blefe. Então a gente joga esse as e rei como tribet por valor no nosso pré-flop. Aqui o alemão optou pela linha standard, achou ok o size, entre 140 a 170, aqui 170 eu acho até um pouco over, mas 140 a 160 aqui é uma size boa, onde você vai isolar aqui. Aqui, qual que é a intenção nossa nessa mão? É excluir as odds que esse player 2 ganhou aqui para dar esse call, excluir mãos lixos, mãos trash, que a gente não quer estar enfrentando. A gente vai querer enfrentar aqui jogadores que estejam com as e vala, com as e dama, que a gente vai estar dominando eles. Né? E das vezes que a gente não irritar nada no flop, a gente joga de forma mais passiva o flop. Né? O flop turn e river. Aqui, beleza. Acaba acontecendo uma coisa bem ruim, que é esse flat do Big, porque vai dar odds para todo mundo dar call, todo mundo que tem alguma mão que tem equidade vai dar call. E acabou que só o player 2 foldou. E aí vem esse flop totalmente ruim. Um flop que, assim, teoricamente não acerta ninguém, mas tem copas no range dos dois, e eles não vão largar isso fácil. São jogadores que, de modo geral, vão ser recreativos, e quando verem ali um as de copas, vão querer ir até o river. E aqui a gente já pensa já em começar a desligar essa mão. Aqui a gente já vai de check fold. Eu nem faço esse bet, porque eu não vou conseguir tirar tantos vilões que tenham copas. Basicamente, dama ou vala de copas, o vilão vai dar esse primeiro call e vai colocar a gente em situação ruim. Então aqui eu já vou de check, já torcendo para os dois darem check behind, ou então de check fold, e já desligo essa mão, porque o nosso early game é um jogo mais passivo, um jogo onde a gente joga basicamente só por valor, e a gente não vai querer transformar esse as e rei em blefe. Aqui o player 4 foldou, aí você tomou uma paçoca aqui, e teve que foldar e acabou perdendo mais fichas do que devia.
Então, preferiria que se você já fosse já de check fold, que aí você economizaria fichas. Mas, só exemplificando, tem que estar tribetando isso aqui mesmo, galera. Tem que estar isolando. A gente não quer jogar o nosso early game contra vilões que estão jogando trash, jogando cartas lixo. A gente tem que jogar contra vilões que a gente vai estar dominando eles. Então tem que estar tribetando. O flat aqui é bem ruim. De modo geral vai ser sempre ruim. Vou puxar mais uma mão aqui. Uma mão qualquer. Vamos ver. Vamos ver esse rei aqui. Eu não analisei essas mãos, mas a gente olha isso aqui. Vamos ver. É mais uma mão no early game. O early game vai ser mais fácil, tá jogando essas tribets, assim, porque a gente já sabe que vocês vão estar jogando só um range muito fechado. Então, é interessante a gente ver mais tribets no middle game e no late game. Que aí sim vocês vão estar demonstrando as suas ferramentas, o seu pós-flop, a sua textura de board, né? Às vezes que você tiver que foldar valor, aquele hero fold mesmo, onde você acha que sua mão é forte, mas tem que foldar. Então, no early game a gente vai ver que é mais fácil de a gente estar jogando esses valores. Aqui, spot clássico, tem que tribetar isso aqui. Pode tribetar algo em torno aí de 160 a 190. 210 eu acho um pouquinho over, mas ainda está dentro da margem. Aqui tomou uma forbet, situação mais sonho de todas. E esse um dos motivos que vocês têm que tribetar mesmo, galera. Muito vilão ruim. Eu torço para ninguém do time tá fazendo isso, mas a maior parte do field recreativo vai pensar assim, pô, eu posso até fletar isso aí, que eu tenho uma mão tão forte que eu não quero espantar o resto dos vilões. Então a gente nunca vai estar fletando isso aqui, sempre tribetar. E aí a gente acaba se encontrando em situações assim, onde a gente pode duplicar de ficha, até triplicar de ficha, com um spot que é muito seguro. Das vezes que a gente perder isso aqui, a gente se conforma porque a gente jogou certo. Aqui o vilão foldou, você já pode mandar a paçoca inteira nele, manda o chove. E o vilão deu call. Isso aí, ó, situação super, super fácil de lidar. Situação standard total. Onde vocês não vão estar cansando os neurônios, seus spots que vão ser fáceis de lidar. E aí, ó, contra um vala-vala. Então, a maior parte das vezes não está puxando spot e acaba se encontrando uma situação muito boa. Vamos puxar mais uma mão aqui. Eu acho que tem alguém tentando logar nessa conta, velho. Eu vou ficar logando toda vez que... Aí, ó, tem alguém logando na conta. Se eu conseguir continuar logado, eu vou abrir o Dama-Dama. Eita ferro. Será que o Gabriel tá querendo usar isso agora? Alemão, não sei se você pausou, mas pode voltar a gravar. Beleza, valeu, velho. Essa situação aqui com Dama-Dama, velho, o mesmo esporte. Dama-Dama, Rei-Rei, As, você pode jogar da mesma maneira. Vala-Vala, eu já acho melhor você jogar de forma mais passiva aqui. Não compensa você estar tribetando. Hoje não vai ter, mas o range vai ficar Dama-Dama mais aqui mesmo. Então você pode estar jogando da mesma maneira com Dama-Dama, sem problemas. Das vezes que você cair em early game com Dama-Dama, aquela parte do range onde é aceitável a gente está caindo no early game. Caiu, abre outra tela e GL, pronto. Mas beleza, vamos abrir mais alguns esportes aqui. Um AK que você mandou o terceiro barril.
Vamos analisar isso aqui. Aqui já é uma situação já de middle game, que já fica mais interessante, e a gente está em posição, é uma situação que tudo favorece a nossa bet. Aqui já nem é tanto uma situação de tribet, a gente vai isolar os limps. Aqui você já pode betar em torno de 400 para isolar. Aí beleza, size ok. Tomou um call. E você tomou o call do rapaz do Big, que era o único que a gente não tem muita informação, né? Então, o range dele ainda a gente não consegue filtrar muito bem. Até porque, na medida que ele dá esse flat, ele considera que os outros podem estar dando esse call e talvez o player 6 pode estar chovando. Então, talvez ele poderia até dar call em chove aqui. Então, a gente tem que colocar um range um pouco mais restrito para ele também. Mas tem as e dama, tem as e vala no range dele, tem pares. E o nosso as e rei tem total equidade. Que vem um board bem ruim. Que o vilão vai de check. Enfim, aqui, cara, é o seguinte. Você tem que se betar isso aqui. Esse board não acerta ninguém. Então, o primeiro barril que você tem que mandar mesmo, que vai ser o standard. Você manda o primeiro barril, mas nem sempre você vai mandar o segundo. Depende muito da street aqui. Aqui acho ok. Acho que você teria que betar um pouco mais. Esse 415 não representa força. Representa mais blefe do que força. Você poderia ter betado aqui o seu size padrão, onde questão de 49% do pote, aqui que é o seu size padrão, menos que isso eu acho ruim. Aqui o vilão pode dar esse call aqui com esse high também, ele pode dar esse call aqui na broca, pode dar o call com flash draw, enfim, essas mãos que eu falei, que a gente estaria na frente, mas também pode estar dando esse call aqui, por exemplo, com um 6 e 6, com um 5 e 5, que ele acha que você não hitou nada aqui, você está querendo comprar esse pote, então tem que betar um pouco mais pesado. Esse 9 é bem ruim, ele completa draws, e é uma carta que ainda não encaixa muito bem no seu range, então fica uma situação bem sick. Aqui eu já tendo a ir de check behind, eu não mando o segundo. E mandar o segundo com essa size pequena de novo, não representa muita coisa. A única mão assim, que você poderia representar aqui seria se você tivesse muito nuts, tanto no flop, tanto no turn, que seria tipo um 8-8, um 7-7. Mas é uma parcela muito pequena do range que a maioria dos vilões tende a não dar credibilidade. Aqui o vilão ainda deu esse call. E aqui nessa situação aí, a única maneira de você puxar esse pote seria chovando. E com esse valete é super ruim se chovar. Você só toma esse call aí do 10. E como o vilão deu call nas 3 streets, tem muitos 10 ainda no range dele. Tem muitos 9. Tem infinidade de mãos aqui que ele vai estar na frente. E seu Ace High aqui. E você não representa tantos 10, porque na medida que você betou flop, o seu range acaba se restringindo ou a pares na mão ou a air total. Então, o máximo que você representa chovando aqui seria um valete, mas ainda assim não é uma mão forte, porque tem esse 10 aí que está no range do vilão. E aqui você optou pelo chove, era o único move que você poderia fazer, né? Mas seguir. É o que eu falei no início da aula, falei mais algumas vezes, né? Que é tentar contar a história que você tentou contar a sua história ali. Você agrediu as 3 streets para tentar mostrar que você tem valor, que você tem valor na sua mão. Você se comprometeu a contar essa história e foi até o final. Acho ok. Era o que você queria mostrar na mão. Acho ok, você contou sua história. Resta saber se vai passar ou não, se conseguiu dar credibilidade para ela ou não. O negócio daí de você chovar o River porque a size flop foi pequena, a size turn foi pequena, foram sites convidativas e tal.
e que o vilão pode muito bem ter hitado alguma coisa aí nesse river e que não vai largar e esse 10 ainda tá no range dele. Mas aí beleza, você resolveu chovar e o vilão foldou. Acho ok você fazer isso, desde que essa história já esteja toda pronta desde o início. Logicamente, quando você squeezou essa parada aqui, você estava jogando sua mão por valor, acabou tendo que transformar ele em blefe, né, no flop. E aí engatou num blefe total e foi até o River pensando nesse blefe. Acho ok, dessa vez passou, mas eu não aconselharia a jogar dessa forma. Eu prefiro, vou voltar a mão e mostrar como eu jogaria, né, no caso. Aqui eu jogaria o pré-flop da mesma forma. Flop eu tenderia a check behind, eu não represento nada. Aí a gente continuaria com esse um pote menor de 1260. Aqui o vilão dá o call, né? Aqui a gente teria o pote de 1260. Mas aí quando vem esse 9 beta ali já aí, o vilão vai dar check behind. Se ele beta no flop, você já larga. Mas se o vilão liderar aqui agora Oi? Ali no flop, você jogaria dando check. Aí se ele betasse, você já ia largar. Você abortaria o risco ali. Se ele liderasse no flop, não, no caso? volta ali, porque eu dei c-bet, né? Ai, que agora... se ele volta a sua bet. Aí ele deu check aqui, aí você fala qual a situação. Aí beleza, aí eu daria check de novo, certo? Aí se ele já betasse... Seria de check behind. Beleza, foi check aqui. Aí no turn vem o 9. Aí você perguntou se o vilão liderasse aqui? Isso. Não, se o vilão liderasse aqui, eu já foldava. Eu prefiro foldar isso. Agora, das vezes que o vilão não liderar, eu posso tentar levar isso para showdown. Eu tenho um As e Rei que tem valor de showdown. E eu ainda não represento muita coisa aí. E ainda teria um pote pequeno. E no River, das vezes que eu resolvesse blefar, esse valete encaixa no meu range. Por mais que ainda tenha alguns 10, pelo menos seria um pote menor. Eu não iria precisar investir todas as minhas fichas num blefe. Entendeu? Aqui eu prefiro jogar de forma mais controlada. Eu decidi contar aquela história e foi até o final da história, né? E acho porque eu já tinha visto... Pois mas é o que eu falei. Na mesa que eu tinha visto com ele já, como é que ele tava jogando também. Ele floatava, né? Então... não, com o notes do vilão, aí é mais justo ainda, né? Mas com o vilão que é sem notes, total readless, é bem sick. Tá. Vamos puxar mais uma mão aqui. Vamos ver. Tem uma que tá escrito aí que eu tá com o Bruno. Eu não sei se eu vi esse 10-10. Pode ser. Tem uma que foi com o Bruno, foi até engraçada, né? Essa aqui. Vamos ver esse aqui. Eu acabei nem falando com ele, porque a gente se fala, né? Bruno é do time, né? Carneiro. Vamos ver essa mão aqui. Ele não tá na note agora. O mais engraçado quando eu vejo mãos assim, velho, é que quando eu entrei no EPT, eu era totalmente recreativo. Na minha cabeça, eu tô assim, nossa, eu vou entrar num time lá que tem 12 players, vai entrar todo mundo no mesmo torneio, a gente fica contando as cartas um pro outro, e aí a gente nunca perde. E esse tipo de spot aí, velho, era totalmente o contrário. Quando eu e o Vitória, quando a gente jogava o 025, a gente fazia chamada entre a gente entrava todo mundo mais ou menos nos mesmos torneios, o time ainda não tinha tanta gente, a gente entrava lá 10, 15 pessoas nos mesmos torneios lá, era 10 torneios seguidos, todo mundo jogando os mesmos. E aí esse tipo de spot que aparecia, tipo As contra Rei, contra a gente do time, era uma falinha, velho, mas uma falinha para tentar fazer o cara da call. Aí a gente ficava falando, não, velho, eu vou ter que blefar agora no você, velho. Não sei o que e tal. E, tipo, era bacana porque, assim, era um level que a gente criava, mas que era divertido, pra fazer as sessões entenderem bem mais. Aqui, beleza, vamos analisar a mão aqui. Já reparei, eu não sei se teve algum leak de size durante alguma review sua, mas nas outras reviews eu vi gente abrindo 3x nesse tipo de blind, totalmente sick. Então, 125 vai ser o nosso raise padrão mesmo. E pior de tudo é aquela pessoa que abre
abre 125 quando é blefe e abre 150 quando é valor, né? O Ítalo perguntou se o Jorge está sabendo disso. O Jorge participava das chamadas, era mó cheio de falinha. Mas isso aí tem muito tempo, né? Isso aí era início do ano passado, velho. Pô, era início de APT ainda. O time tava bem cru ainda. Mas vamos analisar isso aqui. Tomou tribet, a gente já sabe que o player 6 é o Bruno, então. Na medida que ele dá essa tribet com o nosso Azaz aqui, é aquela coisa que eu já falei para vocês, quando vocês jogam contra jogador do time, early game, o que ele tribeta? Puro valor, não tem tribet light. Aqui você já pode mandar tudo de uma vez, porque você sabe que ele vai dar call. Ele vai dar call ali com... A gente já sabe que ele tem rei, mas ele vai dar call ali com dama-dama, com as-rei, com as-dama, e toda essa gama de mãos ele está completamente dominado. Então, aqui você já manda a paçoca de uma vez para ele atolar. Aqui você ainda resolveu forbetar ele, eu acho que nem tem necessidade dessa forbet. O alemão falou que ele gastou quase o time bank inteiro para dar a tribet. E gastar quase o time bank inteiro para tribet, muitas das vezes é um tel também, para te deixar instigado, mas raramente você vai estar vendo isso como tel. Mas aqui eu já nem mando a forbet assim, porque não tem muito mais call para ele. Aqui ele tem que chovar o foldar, então eu prefiro mandar tudo de uma vez, até porque eu já sei o range que ele vai estar fazendo isso. Aqui ele chovou e acabou que aconteceu o standard aqui, né? E acabou puxando a mão. Aqui a única coisa que eu mudaria mesmo seria o chove já, porque como o range dele é forte, eu já sei que ele não larga. Então, só essa parte que eu mudaria. Mas, de modo geral, a única parte ruim, por exemplo, se não fosse o Bruno aqui no Player 6, e você manda essa forbet, é que tem alguns boards que o Azaz fica bem ruim de jogar, a jogabilidade dele fica bem ruim. Eu prefiro ir pro pano já direto. Então, mas beleza, vamos puxar mais uma mão, a gente vai fazer só mais uma análise de mão aqui mesmo, para vocês estarem meio que entendendo e vendo que esses spots vocês têm que estar utilizando da ferramenta de tribet, e realmente eu quero ver vocês me mandando bons desse tipo de spot mesmo, mas principalmente de tribet light. Eu quero ver vocês usando essa ferramenta. Das vezes que você usar a tribet light e não passar, ou então você usar a tribet light e se encontrarem perdidos na mão ali, num turn que você não sabe o que fazer, ou num flop que você não sabe o que fazer, encaminhe a mão, porque esse tipo de dúvida vai ser de muitas outras pessoas, e a gente precisa aprimorar a nossa tribet light. Vamos ver esse Azivala aqui. Esse aqui vai ser a última mão que a gente vai analisar hoje, e aí a gente encerra a aula. Azivala, aqui tem que isolar já. A gente nunca vai querer ficar jogando. Azivala não, é Azidama. A gente nunca vai querer ficar jogando esse Azidama passivamente. Acho ok. A size foi até um pouco mais alta que o padrão. O normal de se isolar aqui para cada limp a gente faz um X a mais. Como nesse nível de blind, até o 10 a gente pode estar abrindo um 3x. A gente poderia betar 4x aqui, que seria ok, em torno de 80. Então, 97 é até um pouco alto. Até em consideração a sua stack, que já está um pouco menor. Então, aqui eu prefiro betar um pouquinho menos. Tomou um call. Esse call é um pouco ruim, porque vai jogar fora de posição. Pois realmente, na verdade, o Big Blind, né, tá bem curto aqui, né? Onde, basicamente, das vezes que ele entrar, ele iria travar a aposta, o que também seria ok. Mas se você beta 80 e ele chova, travaria a aposta, você daria só o call e veria o flop do mesmo jeito. Aí vem um flop super ruim, onde basicamente acerta o range do player 2, que entrou de limp, né? Então, aqui a gente tem que jogar de forma mais passiva. Eu acho ok dar esse primeiro call. Esse primeiro call é bem justo,
de uma forma que a gente dá esse primeiro call e das vezes que esse player 6 inventar a moda, a gente já folda. Então, até então, beleza, correto. Aqui eu já tento a desligar a mão. Eu já começo a pensar o seguinte nesse board. Pode ter gente que está com esse 3 que pode querer dar call até o final. Pode ter gente que acertou esse 8 vai querer dar call até o final. Flush draw vai querer dar call até o final. E o meu As e Dama aqui, o valor showdown dele fica mínimo contra dois jogadores. Ainda mais com um entrando de limp. Então aqui eu já tendo a desligar a mão. Aqui é check, fold. Aqui é bem sick. Você não representa nada nessa mão. Assim, para um reg melhorzinho, ele vai dar esse call aqui sei lá, com 8 ele dá esse call, com qualquer valor aqui, até com um provável ali, rei 4, ele pode estar dando esse call porque não encaixa. Se você não beta flop, esse 5 aí está fora do seu range também. Então, né, como você não betou flop, você exclui todos os pares maiores que 8. Você não vai ter par nenhum na mão. Então, aqui é muito sick essa bet. E ainda vale ressaltar que você já não tem stack para isso aqui. Aí, quando você beta isso aqui e toma call, na cabeça do jogador, você pensa que eu comecei a contar essa história de blefe aqui, agora eu tenho que chovar river. Agora eu atolo tudo com o meu As 10. Então, aqui eu prefiro ir de check fold. E aqui acabou que os dois foldaram, mas a história aqui ficou muito mal contada. E é um spot aí que quem tem 8, quem tem 5, pode estar dando esse call. Regs bons vão tá sabendo explorar isso. Você pode muito bem tomar aqui um bet que, no caso, você betar e tomar uma tribet aqui, um cara se tribetando light aqui, velho. Porque sabe que não encaixa no seu range. E aí você tem que largar isso, ou então dar um hero call de As e Dama. E isso é bem sick. Então, esse tipo de spot aqui, bem ruim. Tudo bem, deu certo aqui, você puxou o pote, mas uma jogada bem sick. Mas, de todo modo, galera, aqui finalizando, umas considerações finais, o que eu pude notar, vocês sabem a definição das ferramentas. Você sabe, se a gente juntar tudo que vocês me falaram sobre tribet por valor e tudo que vocês me falaram sobre tribet light, eu entendo que vocês conhecem a ferramenta, que foi passado para vocês algum material sobre isso e que realmente vocês viram esse material. Vocês sabem quando aplicar isso, né? Porque vocês me falaram já que quando vocês estão aplicando, vocês sabem que a Tribet Lite não é usada em early game, porque eu perguntei, vocês me responderam. E com toda essa bagagem aqui, de definição, de quando aplicar, de range que foi passado hoje, de spots específicos, eu não passei nenhum spot de Tribet Lite aqui, porque eu não estou com banco de dados de Tribet Lite ainda. Eu preciso que vocês usem essa ferramenta para a gente fazer esse tipo de análise, até porque as Tribet Lites que eu tenho como exemplo aqui não vão se encaixar nesse field, e aí não se justifica tá sendo analisado e passado para vocês, mas tentem usar essas ferramentas mais vezes, tentem encaixar isso no jogo de vocês. Vocês já têm tudo mastigado, vocês já sabem tudo direitinho sobre esse tipo de esporte. Agora com esse range um pouco mais apurado de quando fazer e quando não fazer, vocês vão estar podendo usar essa ferramenta ainda mais. E, enfim, e vocês vão acabar reparando que esse tipo de esporte aí, na medida que vocês começam a usar ele mais, até o seu próprio EV tende a crescer. Porque é um esporte que com mãos medianas e você acaba puxando, você acaba ganhando muito EV nesse tipo de esporte. O alemão aí mandou ainda um material extra. Olá, seja muito sobre bem-vindo Tribet. a mais uma videoaula do canal Grind Tá, All o Star. link está aí no chat do TeamView. Vou tá pedindo para o alemão também mandar esses dois links no grupo do Skype, porque serve de material extra, né? E vão me dando o feedback, galera,
na medida que vocês forem usando essas ferramentas. Igual, eu comentei sobre Tribet na review do Beto, e só o alemão que me mandou uma gama de mãos grande sobre Tribet. Então, assim, o que ele tira como vantagem? Ele conseguiu me mandar essa gama de mãos toda aqui, e ele consegue ter uma análise do jogo dele muito melhor do que aquela pessoa que não me mandou nenhuma. Né? Aquela pessoa que não me mandou nenhuma pode estar super perdida nesses esportes, pode entender até quando a gente passa o esporte com o alemão, mas quando é com ela própria, não consegue executar da maneira correta. Então, me procurem, tentem fazer um banco de dados de mãos aí até a próxima aula sobre esse esporte, porque vocês lembram que eu passei, vou até abrir aqui de novo, deixa eu ver se eu acho aqui, aula, eu acho que é aula, não, gráficos, não me engano, tá aqui, isso mesmo. É para vocês apurarem nesse ciclo aqui, galera. Na medida que a gente entende um esporte, a gente tem que aplicar ele, a gente tem que tornar ele intuitivo, mas principalmente aplicar esse. A gente está aqui nesse momento aqui, a gente está no momento de aplicar para a gente conseguir colocar no nosso jogo mesmo, de uma forma mais intuitiva, que a gente possa revisar esse esporte para saber se está indo correto, se está tudo fluindo bem. Mas vocês precisam estar usando isso. E isso é muito importante. Mas pode sugerir para a próxima aula algum tema específico. Como a gente está tendo agora 2 aulas por semana, na próxima semana eu vou estar escolhendo aleatoriamente algum dos players aí. Provavelmente eu vou filtrar os players que estão com resultados piores, vou dar mais ênfase neles. Vou tá selecionando algum torneio aleatório, assim, escolhendo ao meu critério mesmo, não vai ser o player que vai escolher, eu vou só mandar a rede de registro que é para ele puxar, igual eu fiz na review passada, né? E aí a gente faz uma aula review e a gente pode fazer uma aula de polarização de range, que a gente foca mais um pouco nessa parte, até porque polarização de range é um esporte bem crucial, porque vai determinar a máxima extração de ficha, né, nesse tipo de esporte. Mas, como sugestão do alemão aí, a gente pode focar nisso sim. Beleza, galera? E aí, no decorrer dessa próxima semana, eu vou estar avisando de quem vai ser a review e repassando qual o range history vai ser pro rapaz puxar, tranquilo? E aí a gente finaliza assim por hoje. Beleza? Então fechou, galera. Até semana que vem. Falou!